Gente, uma das maiores narrativas da direita e da extrema-direita foi agora desmontada e é sobre a Petrobras. E o fato deles quererem entregar a Petrobras diz muito sobre eles, sobre quem eles são, os entreguistas que eles são, os lacaios subordinados ao imperialismo dos Estados Unidos e às grandes corporações empresariais. Vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja. Eu vou tecer alguns comentários, mas ele é muito importante. Ele é muito importante. Eu vou trazer comentários e análises sobre isso, porque tem um elemento, né, que é falso, profundamente mentiroso na narrativa de extrema-direita, mas que precisa ser desmontado e a gente precisa explicar isso melhor. Vamos lá. O presidente Lula acaba de dar mais um tapa na cara de quem dizia que o seu governo iria quebrar a Petrobras. A empresa estatal acaba de anunciar o seu terceiro maior lucro da história. Em 12 meses, a Petrobras dobrou o lucro para 52,4 bilhões de reais e anunciou ainda 17,4 bilhões de reais em dividendos para os investidores. Tudo isso sem precisar vender ativos ou a própria estatal, como seus adversários sugerem. E eu quero dar 4 choques no Brasil. O Brasil precisa de 4 choques na área fiscal. Primeiro, eu quero privatizar tudo, a começar pela Petrobras. A Petrobras, esse ano, ela vai dar mais lucro do que na época que eles venderam os ativos da Petrobras. Porque o cara que é governante é incompetente, ele ao invés de arrumar, ele tenta vender. Eu queria que você, como você usa carro, não usa? Eu queria que você me contasse o que você ganhou com a venda da BR. Com a privatização da BR. Nada. Eu quero saber o que algum brasileiro ou brasileira ganhou com a venda da BR. Gasolina mais cara. Ou seja, ganhou um problema, sabe? A lista de problemas aumentou. Você estava olhando para a lista e de repente, assim, o aluguel da casa, o preço da comida e tal, melhorou, não melhorou. Aí quando vendeu a BR, rapaz, o preço da gasolina subiu. E com o preço da gasolina subindo, sobem as outras coisas, porque combustível tem fator inflacionário na economia. Mas vamos seguir. Eu quero saber o que nós ganhamos com a venda da Eletrobras. O desempenho que superou Energia mais cara, energia elétrica mais cara. as projeções de analistas é noticiado pela mídia corporativa como consequência apenas da guerra no Oriente Médio, que valorizou o petróleo no mercado internacional, sem citar ações do governo federal, como a Folha de São Paulo noticiou. A mesma linha foi divulgada pelo jornal O Globo, além do Estadão. O economista Graciliano Rocha fez uma análise mais honesta, informando que o lucro é resultado de uma combinação de preço e volume. Pois é, um resultado exuberante da Petrobras, um lucro de 52 bilhões de reais, 52,4 bilhões, é muito alto e tem uma explicação aí, é uma combinação de preço e volume. A guerra do Irã, ela provocou uma elevação global dos preços do petróleo, então petroleiras do mundo inteiro tem recebido mais pelo petróleo, isso é um fator global e estrutural, e a Petrobras também produziu mais aqui no Brasil, então tem as duas coisas, o preço em alta e a elevação da produção. Dentro da companhia tem um... Vocês perceberam que a mídia corporativa só ressaltou a questão do preço e não ressaltou o aumento da produção? Sabe por que a mídia corporativa fez isso? Porque a mídia corporativa não quer dizer que a governança, que a administração da Petrobras melhorou durante o governo Lula. É simples. Eles não querem dizer isso. Então eles só falam de um fator que não tem a ver com a mudança de governo. Gente, é tão transparente isso, mas muito transparente. E a longo prazo, o que a gente deve defender na esquerda é reestatizar a BR Distribuidora e realizar reestatizações de setores estratégicos. Além de, como eu venho dizendo, na produção, você fomentar o cooperativismo. São duas estratégias paralelas. Setores estratégicos têm que estar no controle do Estado, porque tem que estar no controle dos brasileiros, lucros serem revertidos para o Brasil e serviços essenciais serem mais baratos, água e eletricidade, obviamente. Então essas privatizações são absurdas, né? Absurdas. E as que já aconteceram. E temos que também, paralelamente a isso, fortalecer o cooperativismo. Mas vamos seguir.
um fator que explica isso, uma das coisas que explica isso, que é a margem do refino, ou seja, a diferença entre o preço do petróleo bruto e o valor que a companhia consegue obter com a venda dos derivados, gasolina, diesel, ela aumentou essa margem. Então o lucro recorde da Petrobras vem desses dois fatores: uma elevação global, uma alta de produção interna. E no caso do preço da bomba, do combustível, tem muita coisa que explica esses valores altos, além eventualmente do lucro da Petrobras. Lembrando que assim, uma empresa ela trabalha por lucro. O correto é ela operar no azul, não no vermelho, tendo prejuízo. O lucro é uma coisa, mas assim, existe uma forte carga tributária também sobre os combustíveis no Brasil. Uma carga de tributos federais, uma carga de tributos estaduais, especialmente CMS, que é o que mais pesa. E por último, os estados não abrem mão, hein? Os estados não abrem mão. Ficam criticando o governo federal, mas não abrem mão. Mas enfim. Uma velha questão no Brasil, que é a comercialização do varejo, a distribuição do combustível no varejo, que em algumas regiões elas são gasolina, diesel, os postos de gasolina eles pertencem a grandes redes que mantêm um preço ajustado, né? Então, assim, o combustível na bomba ele tem muitos fatores que formam esse preço, que formam esse preço, dos quais o lucro da Petrobras ele não é o único, mas a carga tributária é muito importante aí também, viu? Ou também pode ser o efeito do Lulinha da sorte. Sempre que ele vira presidente, a economia melhora. Como bem lembrou o meme publicado pelo senador Humberto Costa e ironizado pelo presidente no podcast Inteligência Limitada. Eu, se for contratar um goleiro, eu vou perguntar se esse cara tem sorte ou não. Se não tiver sorte, é pro adversário. A sorte faz parte. O problema é o seguinte, cara, sabe? Tudo que eu faço, o Pedalula tem sorte. Se eu ouvir isso, você saber uma coisa, Vilela, Você sabe que eu saí da presidência em 2010. Certo. O país estava crescendo 7,5% ao ano. 7,5% ao ano. Depois que eu deixei a presidência, foi para quanto? O partido, em 2011, caiu para 3%, já com a companheira Dilma. Em 2012, caiu para 2%. Em 2013, caiu para 1%. Caramba. Ou seja, ele só voltou a crescer acima de 3% quando eu votei em 2003. Sorte. Em 2023. Então, o Brasil precisa de alguém que tenha sorte, gente. Porra, azar chega, vai pros outros. Vai pra Copa junto com a seleção, então. Vai pra Copa. É por causa do crescimento da economia do país que Lula diz que vai tentar a reeleição para que o país não caia novamente nas mãos da extrema-direita. Eu te confesso, eu tô dizendo aqui como se eu estivesse conversando com a Janja. Eu discuto muito com a Janja. Sabe? Eu tinha vontade de tirar umas longas férias com ela, conhecer algum fazer um cruzeiro. Lugar. Agora é o seguinte, eu não vou largar esse país na mão dessa gente. Não vou. Por Deus do céu que eu não vou. Sabe? Me preparo para isso. Me preparo. Hoje, fisicamente, eu estou melhor do que quando eu tinha 57 anos, que eu ganhei a primeira eleição. É mesmo? Tá? Hoje eu tenho consciência que não tem nenhum desses candidatos que tenha competência de resolver os problemas desse país, que ganhe a respeitabilidade que nós ganhamos no mundo. Não é só competência. É fundamentalmente interesse. Disposição para servir o povo brasileiro. Eles servem aos seus financiadores de campanha. Eles servem ao interesse das grandes corporações empresariais. Eles servem ao imperialismo estadunidense. Eles têm rabo preso. Não é uma questão fundamentalmente de competência. É uma questão de compromisso. Né? Quem tem compromisso com o Brasil e quem tem outros compromissos. Meu cara, eu passei 2 anos e meio para recuperar esse país. Porque eles tinham desmontado esse país. Nós tivemos que recriar muitos ministérios. Aí eu vou dar um dado para você que é de São Bernardo do Campo. Tá? Teu pai foi da Scania, ele vai saber. Quando eu deixei a presidência em 2010, a gente produzia 3.800.000 carros nesse país. Sabe qual era o sonho da indústria automobilística para 2015? Produzir 6 milhões. Quando eu votei em 2023, era quanto? 1.600.000. Caiu mais da metade. Em apenas 3 anos e meio, já está produzindo 3 milhões outra vez. Já recuperamos 1.400.000. Tá? Só para você ter ideia do que é possível fazer nesse país. Tá? Então esse país estava desmontado. Totalmente desmontado. O Minha Casa Minha Vida, Vilela, o Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional já feito na história desse país, eles não fizeram nada. Inventaram uma Casa Verde Amarela que não construíram uma. Procure no Brasil uma Casa Verde Amarela. Inventaram uma carteira profissional verde amarela. Marketing teve, mas serviço para o povo brasileiro, não. Até porque eles não iam fazer habitação popular porque não gostam do povo, né? Não gostam da população
mais pobre, o preconceito e a xenofobia. A maioria dessas obras teriam que ser feitas justamente no norte e no nordeste. E como é que eles tratam o nordeste? A gente sabe, né? Mas enfim, porque são áreas menos industrializadas. Então é muito evidente, embora seja um programa nacional, e eu acredito fundamentalmente, me parece isso absolutamente evidente, que o projeto neofascista e o projeto da extrema-direita, ele é hostil ao pobre e ao trabalhador em qualquer lugar do país, no sul, no sudeste, onde quer que seja. Mas vamos seguir. Denunciar o BNDES de falcatrua, porque eu vou achar o caixa preto, o caixa preto, o caixa preta. O caixa preta está dentro da casa dele. Porque, na verdade, o BNDES é o banco mais sério que a gente tem no Brasil. Sabe qual é a inadimplência do BNDES? 0,1%. Tá? Então esse cara fala um monte de bobagem. Por que eu preciso de um quarto mandato? Exato. Sabe? E aí a minha resposta é simples. Porque eu não posso deixar a direita voltar do jeito que ela é. Não posso. Se fosse uma direita civilizada, eu já disputei com o Fernando Henrique Cardoso, já disputei com o Alckmin, com o Serra, em que o tempo era civilidade. Você perdia, você ganhava, governava. Não, mas esses fascistas, esses destruidores negacionistas, esses caras que vivem da mentira, que não respeitam nada, sabe? Não vou deixar. Por Deus do céu, cara. Nós não podemos deixar, e não só na presidência, também no Congresso. E vale a pena falar que no Congresso nós temos que tentar encaminhar uma alternativa mais à esquerda. Mais à esquerda. Por isso que figuras como Glauber Braga, Guilherme Boulos, Renato Freitas, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona e outros, muitos outros, precisam ser fortalecidos. Nós precisamos de uma alternativa, uma esquerda que fala das alternativas ao capitalismo, que fala de um projeto pós-capitalista. É uma necessidade do nosso momento histórico. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, pode inclusive comprar o novo livro Canto Escuro, Uma Vida Entre a Luz e a Escuridão. O link está no comentário fixado. Já tem algumas pessoas comprando. Se você quiser a dedicatória, é só mandar para o mesmo Pix da gente, né, que é o andretj@terra.com.br, um e-mail contando um pouco da sua história, contando um pouco de quem você é, que eu faço uma dedicatória para você, personalizada para você imprimir e colocar no livro, né? Você pode ajudar o canal virando membro, apoiador, ganhar dinheiro divulgando nossos cursos. Eu explico isso num comentário fixado num vídeo. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.